nós estudaremos esse tema, que é um dos temas mais conhecidos na carta aos Gálatas, que fala sobre a vida pelo Espírito. E hoje nós queremos refletir um pouco sobre os versos que vão do 16 do capítulo 5 de Gálatas até o versículo de número 26 do mesmo capítulo. Vejam, Paulo, conforme já falamos na semana passada, nós estudamos na semana anterior Gálatas 5, versos 1 ao verso 15. Nós vimos que Paulo, ao escrever este capítulo, ele trata de dois problemas, especialmente falando. O primeiro problema que ele trata é o problema do legalismo, de uma vida que quer continuar pela sua própria força, pela sua própria capacidade, sem a ajuda e sem auxílio do Espírito Santo. A segunda problemática naquela comunidade, ainda no capítulo 5, era o problema da rivalidade entre as pessoas. Vimos isso nos versículos de número 15. Se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 5, Paulo diz: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. A metáfora que Paulo usa aqui é que morder e devorar é típico de um animal selvagem. Não se fala de seres humanos mordendo outras pessoas, de adultos mordendo outros adultos. Mas quando ele usa essa expressão, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, Paulo está entendendo que aqueles que vivem no espírito de brigas e de contendas estão como animais, querendo se devorar, e se esse comportamento persiste, ele é capaz de arruinar a própria espécie. Observem que quando a gente vê documentários, por exemplo, de bandos de animais, de grupos de animais que se juntam em família para conviverem, para caçar, raramente eles vão brigar entre si. A briga é com outros grupos, mas Paulo está vendo aqui algo que é típico e que acontece ao contrário do que a natureza indica com os próprios seres humanos. Quando pessoas da mesma casa, quando pessoas da mesma família, quando pessoas da mesma fé, quando pessoas do mesmo Cristo estão brigando e se devorando uns aos outros. E aí, quando ele termina de apontar esse problema, então ele segue, ele vai nos direcionar no versículo de número 16, para o que Paulo considera uma vida pelo Espírito. Então vejamos verso de número 16, ele diz: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Primeiramente, quando Paulo fala vivam pelo Espírito, Paulo está pensando aqui que esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, e este Espírito é aquela força, é a presença que Deus deu para habitar dentro de nós, essa força que deve guiar o crente, essa força que deve conduzir a igreja, essa força que, segundo a Escritura, esse poder, esse Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero que você abra comigo a carta de Paulo aos Efésios e confira comigo, por favor, em Efésios, no capítulo de número 1 e no versículo de número 13 e no versículo de número 14, duas verdades que Paulo ensina acerca do Espírito Santo na vida do crente. A primeira verdade
e nós falamos um pouco dela há 2 quintas, mais ou menos. Paulo vai dizer que quando vocês ouviram, Efésios 1:13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Essa é uma garantia de que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos àquele que nos comprou, e em nossa própria vida Deus colocou um selo, e o selo é uma marca, ou seja, você observa que qualquer produto que você compra tem que vir a marca. Então naquela época, no interior, onde havia produção de vinho, por exemplo, nas pequenas vilas, o que eles faziam? Eles tinham um objeto, eles tinham uma forma de marcar a vasilha de couro, para que houvesse a marca daquela propriedade, daquela família, para dizer, este vinho veio da família tal. E agora Paulo está usando esta expressão, selados. Nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo na vida do crente é a promessa, é a certeza de que o crente foi comprado por Jesus Cristo, de que o crente foi comprado por alto preço. E agora ele dá uma segunda lição sobre o Espírito na vida do crente, é que além de o Espírito ser o selo de que nós pertencemos a Cristo, o Espírito também é a garantia, conforme diz o versículo seguinte, verso 14, o Espírito em nós é a garantia da nossa herança até a nossa redenção, daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Agora, quando Paulo, voltando para o texto que nós estamos estudando, Gálatas capítulo 5, verso de número 16, Paulo vai dizer, vivam pelo Espírito. O que Paulo nos ensina é, se o Espírito Santo de Deus habita em você, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós devemos ter uma vida controlada pelo Espírito, uma vida guiada pelo Espírito, uma vida na dinâmica do Espírito. A única evidência, ou a verdadeira evidência de que o Espírito habita na vida do crente, é que o crente, ele é conhecido pelas suas obras, e as suas obras dão testemunho de que o Espírito habita nele. Aleluia! Paulo vai dizer, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A Bíblia também diz, em um outro texto, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Observe essa verdade, se alguém tem o Espírito de Cristo, se alguém tem o Espírito Santo, e o Espírito é um selo de propriedade, então essa pessoa pertence a Jesus, foi comprada por ele, foi redimida por ele. Mas se alguém não tem o Espírito Santo, diz a Bíblia, esse tal não pertence a Jesus. Você quer saber se alguém verdadeiramente pertence a Cristo, se alguém verdadeiramente foi regenerado, se alguém verdadeiramente foi transformado? Observe na sua vida, se ele evidencia, se ela demonstra o fruto do Espírito, porque a pessoa que não demonstra o fruto do Espírito, não vive pelo Espírito, e se não vive pelo Espírito, é porque o Espírito não está na dinâmica desse Espírito, e se não está na dinâmica do Espírito, ou não tem o Espírito, não pertence a Cristo, não foi regenerado, não foi transformado. Mas a verdadeira alegria que nós temos é que uma vez que o Espírito Santo de Deus vive em nós, nós podemos viver uma vida altaneira, nós podemos viver uma vida vitoriosa, nós podemos viver uma vida diferente. É possível viver uma vida cristã que agrade a Deus, por causa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E Paulo diz, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.
Verso 17, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo está falando de um conflito na vida do crente, de um conflito do lado de dentro, de uma guerra no interior. E que guerra é essa? Essa guerra, em primeiro lugar, ela só existe naquele que tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não fica em conflito, porque fez alguma coisa que desagradou o Espírito. Quem não tem o Espírito não vai sentir consciência pesada por ter entristecido o Espírito que ele não tem. Não, o Espírito Santo na vida do crente é que faz com que haja uma guerra, é que faz com que haja essa batalha contra as nossas próprias concupiscências. Paulo vai dizer que existe dentro de nós uma força, essa força é a força da cobiça, é a força do mau desejo. Paulo chama essa força de carne. Aqui Paulo não está falando da sua mão, Paulo não está falando dos seus culotes, Paulo não está falando da sua barriguinha, Paulo não está falando, não, de maneira nenhuma, aqui não é carne no sentido corporal. Paulo, quando fala de carne aqui, ele não está se referindo a corpo, pelo contrário, corpo na visão de Paulo é templo do Espírito Santo. O corpo, quando ele é dedicado a Deus, ele vive na dinâmica do Espírito, ele se torna a habitação do próprio Espírito de Deus. Mas este mesmo corpo, quando não está na dinâmica do Espírito, ele vive pelas suas próprias paixões. Já viu gente que não consegue conter o impulso, não consegue conter a paixão? Sabe por que não consegue conter o impulso? Porque o seu corpo não está dominado, não está controlado pela dinâmica do Espírito. Mas alguém que vive na dinâmica do Espírito, não é a carne que manda, não é o impulso, não é a concupiscência, não é a cobiça que tem o domínio, a palavra final, mas é o Espírito Santo de Deus que está atuando na vida desse crente. Então, estão em conflito um com o outro. Verso de número 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, observe essa palavra, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. No verso 16 ele disse que se estamos vivendo pelo Espírito, não iremos viver em função do atendimento dos nossos impulsos, do atendimento dos nossos desejos, do atendimento daquilo que o mundo hoje já considera normal. Hoje não existe mais um critério de verdade, como o William falou aqui no domingo, quase tudo é visto na perspectiva da relatividade, mas a igreja de Jesus Cristo entende que é possível viver uma vida vitoriosa quando nós entendemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Agora, leia também que o versículo de número 18 vai dizer que nós devemos ser guiados pelo Espírito, e viver guiado pelo Espírito é uma coisa que deve fazer parte da vida cristã. Em que sentido? Ser guiado pelo Espírito é não tomar decisões próprias sem que você seja orientado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é não deixar que aquele impulso venha sobre você e tire do seu dia a sua paz, ou a paz da sua família, por causa de qualquer palavra. Não, aquele que é guiado pelo Espírito, não é que ele não está passível de errar. Sim, ele pode errar, mas a questão é, ele não vive no domínio do pecado, ele não vive no domínio da prática pecaminosa, mas ele pode viver uma vida dizendo não ao pecado, porque ele não está debaixo da lei, e ele não precisa satisfazer os desejos da carne. Verso de número 19, Paulo então agora começa a apresentar
as obras da carne. E aí nós precisamos compreender como é que funciona essa obra da carne. Mas antes de nós observarmos o verso 19, eu quero que você volte comigo, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, na carta de Tiago, o apóstolo, possivelmente o irmão de Jesus. Tiago capítulo 1 e versículo de número 13. Tiago aqui faz o percurso, apresenta a gênese do pecado, como é que surge o pecado na vida do crente. No verso 13 ele vai dizer: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Veja que dentro da vida do cristão existe o Espírito mora em nós. A Bíblia diz: ou não sabeis vós que vocês são templo, que vocês são morada do Espírito Santo? Bom, o Espírito que está em você não conduz você ao pecado. Agora, Tiago vai continuar dizendo: ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Verso de número 14, leia comigo por favor. Vamos lá, 1, 2, 3. Tem outras versões que em vez de mau desejo tem como aí? Como é que está na versão dos irmãos? Cobiça. Outra palavra? Concupiscência. Cobiça. Mau desejo. É a mesma coisa. Cada um de nós tem a sua própria concupiscência. Cada um de nós tem as suas cobiças. E esse conjunto de cobiça que existe dentro de nós, e que não vem do Espírito e não vem de Deus, mas que é formado pelas nossas próprias experiências. Essa cobiça, esses desejos, que segundo a psicologia, ficam no inconsciente, desejando a todo momento sair, desejando a todo momento dominar a pessoa, mas que ficam ali de alguma forma em potencial, podendo vir à tona, podendo ser trazido para a prática, se não houver uma censura da própria estrutura psíquica. De repente, essa pessoa pode ser, de alguma forma, guiada ou conduzida pelos seus próprios maus desejos. Os psicólogos, especialmente com uma determinada linha na psicologia, diz que a prova de que existe mau desejo em nós, muitas vezes, são os nossos próprios sonhos. Existe uma pulsão, uma fonte de desejos ruins dentro do próprio ser humano. E essa dinâmica, segundo o que Paulo está dizendo, não pode ser controlada pelo mero guardião da estrutura psíquica. Não pode ser protegido, ou não pode ser de alguma forma suprimido pelo simples poder do ego ou do superego. Não! É necessário, segundo Paulo, algo a mais. É necessário a dinâmica e a força do Espírito Santo para o crente não viver em função dos seus desejos. Então Tiago vai dizer: cada um, quando é tentado pelo seu próprio mau desejo. E a Bíblia vai dizer uma coisa, a Bíblia ensina algo para nós, que hoje, a psicologia não concorda, mas eu fico com a Bíblia, é que
Nós não pecamos. Nós não pecamos porque nós viemos ao mundo e nos tornamos pecadores depois que nós nascemos. Nós já nascemos com uma tendência pecaminosa. Já existe dentro do próprio ser humano uma natureza de pecado. É claro que existem tendências que são desenvolvidas por experiências da vida, mas já existe um potencial dentro do ser humano. Esse ser humano, ele só vai conseguir viver uma vida plena quando ele for verdadeiramente transformado por Deus. Mas o texto diz: cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Olha o que está dizendo. O mau desejo que habita dentro de cada um de nós pode nos seduzir se nós deixarmos ser levados por essa sedução. De repente, é aquela pessoa que tem uma inclinação para a mentira. E essa pessoa se vê em situações constantes onde nem há necessidade de mentir, mas já tem um hábito enraizado. E aí, dentro da pessoa, vem novamente aquele impulso: vai, fala que você está ocupado, fala que você não pode, fala que você está doente, dá uma desculpa. Aí você se deixa ser atraído por esse impulso. Aí quando você se deixa ser atraído por esse impulso, Tiago está dizendo que este impulso engravida, porque você teve um lance com esse impulso. O impulso ficou grávido, está gestante e vai dar à luz ao pecado. Quando é que dá luz ao pecado? Quando você pratica, você planejou, você pensou, mas agora você vai consumar, na verdade. E quando você consuma, o filho nasce. E o filho, segundo Tiago 1,15, se chama pecado. E esse pecado, ele já nasce matando o pai, já nasce matando quem pratica, já nasce matando a própria pessoa que cometeu. Voltemos para Gálatas. Gálatas capítulo 5. E versículo de número 19, Tiago vai dizer que ninguém, ao ser tentado, deve dizer que é tentado por Deus, porque cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Agora Paulo, em Gálatas 5,19, diz que nós, por causa dessa dinâmica do mau desejo que existe em nós, dando vazão a esse mau desejo, podemos, em alguma ocasião, transformar esses desejos em obras, que Tiago chamou lá de pecado, e que também Paulo chama de pecado. Paulo diz que são obras da carne. E por que são obras? Observe que Paulo vai fazer uma distinção entre obras da carne e fruto do Espírito. O que é um fruto? Fruto é uma coisa que surge por um poder que você não tem. Ninguém aqui tem capacidade de produzir um fruto, uma laranja, uma maçã. Mas obras, nós temos a capacidade, nós não precisamos do Espírito para produzir essas obras. Aliás, o Espírito não está auxiliando, nem participando da produção dessas obras. O Espírito produz em nós o fruto, é uma obra dele, produzida em nós. Mas nós produzimos as obras. E quais são as obras? Então vamos ler. Primeira obra da carne. As obras da carne são
E aí Paulo vai enumerar, e ele vai apresentar a primeira. Qual é a primeira obra da carne? Qual é? As obras da carne são imoralidade sexual. Vamos colocar aí a revista atualizada, por favor, ok? A gente fica aqui com duas versões. Eu vou continuar lendo aqui a minha Bíblia, que é a NVI, mas se puder, coloque aí a Almeida Revista Atualizada. É a RA, Revista Atualizada, ou ARA, RA ou ARA. Isso, vai aparecer aí. Isso, exatamente. Então vamos lá. As obras da carne são conhecidas, e são elas: prostituição. A NVI traduziu essa palavra, que em grego é porneia, e daí a palavra pornografia. A palavra porneia no grego está relacionada a qualquer tipo de imoralidade sexual. Os pecados sexuais aqui, descritos por essa palavra, são dois. Primeiro, é o adultério. Segundo, é a fornicação. E o que é o adultério? O adultério, segundo a descrição dessa palavra, é o sexo ilícito entre pessoas casadas. Quando o mesmo pecado é cometido por pessoas solteiras, então nós temos o que comumente se chama de fornicação. O que me chama a atenção é que Paulo, escrevendo para a igreja da Galácia, escolhe esse pecado para começar. Paulo poderia ter começado a sua lista de obras da carne por vários pecados. Nós vamos ver que depois vão surgir outros. No versículo de número 20, ele vai falar de idolatria, feitiçaria, facções. Paulo poderia ter começado por outro, porque Paulo começa por esse pecado. E estudando um pouquinho da situação do império e da igreja no primeiro século, a gente entende o motivo pelo qual Paulo começa por esse pecado. Irmãos, a igreja estava tão influenciada pelos padrões do mundo. Nos tempos do Império Romano, os pecados, a gente olha para a situação hoje, e a gente pensa ou chega a pensar: meu Deus, nós estamos na pior época da humanidade em termos de erotização de tudo, de todos os assuntos, de todos os temas, de todas as pessoas. É verdade, mas o Império Romano também viveu uma época terrível. O Império Romano viveu coisas e presenciou coisas absurdas. Os historiadores falam que os próprios imperadores eram completamente levianos. Nero fez o seu exército marchar após ele, cantando uma música em homenagem a ele e o seu amante. Mas o problema maior é porque, além da degradação cultural, havia algo que era particular daquela época. Havia a sacralização da imoralidade. Quando você estuda um pouco sobre os templos pagãos naquela época, havia sacerdotisas cultuais, onde as pessoas vinham para os templos pagãos para atos de imoralidade com as sacerdotisas, como se estivesse simulando uma união com a própria divindade. Paulo entendeu que essa situação estava tão terrível naquela época, que havia se tornado padrão dentro da própria igreja. Irmãos,
a imoralidade sexual graçou tanto dentro da igreja, aumentou tanto dentro da igreja, que Paulo chega a dizer, quando ele escreve a sua carta, aos Coríntios, e ele vai falar exatamente sobre o perigo da imoralidade no capítulo de número 6. No capítulo de número 7, ele fala de maneira dedicada sobre esse assunto, mas quando chega à segunda carta, quando ele escreve a segunda carta, ele vai descrever uma situação tão terrível que estava havendo dentro da própria igreja. Abra comigo aí. Só localizar aqui a referência. Primeiro aos Coríntios, na verdade, capítulo 5, versículo de número 5, imoralidade na igreja. Pastor, mas isso aqui é outra carta, é outra igreja. Não, é outra igreja sim, mas a realidade das igrejas na época era parecida. Então Paulo está dizendo, de toda parte, estão comigo? 1 Coríntios 5 e 1, vamos começar do verso 1. Por toda parte, se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que às vezes não ocorre entre os pagãos. Paulo estava surpreso de que estava acontecendo dentro da igreja coisa que se os de fora ouvissem, eles ficariam assustados. A ponto de alguém possuir a mulher do seu pai, e vocês estão orgulhosos disso? Não deveriam, porém, estar cheios de tristeza? Paulo está falando de uma igreja que conhece, que sabe, que convive com a imoralidade sexual e não se entristece. Vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que faz isso? Verso 3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor, entreguem este homem a Satanás, para que seu corpo seja destruído, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo quer dizer com isso? Qual é o sentido do que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que se esse homem não quer se corrigir, ele deve ser entregue a Satanás, para que o diabo continue a realizar na vida dele a dinâmica do próprio pecado, e leve ele à vergonha máxima. Basta você ler comigo em Romanos, capítulo de número 1, e você vai entender, porque Paulo está dizendo em Romanos 1, que chega um determinado momento da vida do ser humano, que Deus entrega, olha só, Romanos 1, e versículo de número 26, chega um determinado momento que Deus entrega, Deus, é isso que você quer? Está entregue, entrega as paixões vergonhosas. E aí, essas pessoas começam a cometer atos indecentes,
tornam-se cheios de maldade, desprezam o conhecimento de Deus. E aí, todas aquelas obras da carne começam a ser descritas como consequências e práticas daquilo que a pessoa no final vai realizar. Volte comigo para Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19. O que Paulo está dizendo é: nós precisamos começar por uma pureza. É por isso que Paulo começa denunciando esse pecado. Não há como a gente partir para nenhum outro estágio da vida cristã, se a gente não começa pela purificação da nossa mente, se a gente não começa pela purificação do nosso corpo, se a gente não começa pela purificação da nossa alma. Paulo está dizendo que é necessário que nós nos expurguemos, nós sejamos libertos dessas imoralidades que habitam no corpo e resultando em adultério e fornicação. Imoralidade sexual. Aí Paulo agora vai citar um outro pecado. Como é o nome dele? Impureza. E o que é impureza? A palavra grega para impureza, que é a catarsia, é a palavra que está relacionada com tudo aquilo que é capaz de tornar impuro alguma coisa. Se a imoralidade sexual é vista por Paulo aqui como pensamento e ação, a impureza é vista como aquela malícia de mente, que não consegue ver nada, olhar para nada, contemplar nada, sem que haja a lente e a ótica da impureza. Essa tem sido a mente. Essa tem sido a ótica, essa tem sido a forma com que o mundo olha para tudo. Nós vivemos uma geração completamente e precocemente erotizada. Desde a tenra idade nós vemos, por exemplo, essas questões sendo tematizadas em filmes, em séries, em várias e quaisquer outras mídias, alcançando a mente, alcançando os olhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a gente entendesse como é que funciona isso aqui, a gente teria muito mais cuidado com a nossa vida. Você não tem controle nenhum, não existe. Você não tem controle nenhum sobre aquilo que está no nível inconsciente da sua vida. Você só tem controle sobre aquilo que está no seu nível de consciência. Por exemplo, você está consciente, escolhe colocar diante dos seus olhos ou diante dos seus ouvidos uma música, ou diante dos seus olhos um filme. Esses dias, nós ouvimos de uma tia aqui da nossa igreja, que se preocupou com uma criança, que ao desenhar, ao fazer o seu desenho, no horário da escola bíblica, desenhou vampiros, criança de pouquíssima idade, monstros, parecendo demônios. E aí, quando falamos com a mãe disse, é porque ele está vendo realmente muitos filmes relacionados a isso. Aí sonha com isso, aí fica perturbado com isso, começa a ter pesadelo por causa disso. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós não temos controle algum sobre aquilo que existe no nível da inconsciência. Como é que funciona isso? Funciona assim. Você resolve colocar algo diante dos seus olhos. Isso é consciente. Isso você tem domínio. Você tem gestão. Certo? Você coloca. Isso aqui,
entra dentro da sua mente, em algum momento, ele passa do nível consciente para o nível inconsciente. E quando está no nível inconsciente, você às vezes pensa que não está guardado, mas está. Aí às vezes transforma em desejo, em pulsão. Aí você vê pessoas, por exemplo, que se alimentam de coisas impróprias, e depois aquilo está de alguma forma atuando na sua mente, levando a pessoa para essa prática. E a pessoa diz: pastor, eu não consigo me libertar disso. Eu não consigo me libertar da imoralidade, não consigo me libertar das drogas, não consigo me libertar de coisas terríveis que eu gostaria. Por quê? Porque você coloca, isso entra através de seus olhos ou através da experiência. Isso vai para dentro de você e depois você não tem mais gestão sobre aquilo que já está em nível inconsciente. Só que aquilo que está no nível da inconsciência não é que não existe. Ele existe e continua controlando você. Então Paulo está dizendo algo importante para nós, a questão da impureza. Cuide da sua mente, higienize a sua mente, higienize o seu coração, a sua alma, porque se você não fizer isso, você estará sendo conduzido sem saber, sem perceber, sem se dar conta, sem conseguir achar que tem o controle. Você vai ser conduzido ao pecado, à condenação, porque Paulo vai dizer no versículo de número 21, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. O que é a libertinagem? Volta para o versículo de número 19. O que é a libertinagem? A libertinagem, ou a lascívia, refere-se àquela devassidão que já chegou num nível em que a pessoa já não tem mais vergonha de nada. Alguém pode ser um imoral e ainda ter vergonha disso. Alguém pode ser impuro e ter vergonha disso, em alguns lugares. Mas a pessoa que chegou no nível da lascívia, ela não tem mais vergonha. Ela não tem mais vergonha. E eu fico impressionado como é que muitas vezes nós chegamos numa época onde esse terceiro nível é alcançado de uma forma tão rápida. As redes sociais trouxeram um padrão de normalidade para o que não é normal. Pelo fato de se ver com muita constância, isso acaba sendo viral. Por quê? Porque o que uma pessoa faz e que é vista por centenas de pessoas ou milhares de pessoas, acaba influenciando um comportamento de massa. E se tornou viral. Hoje é comum a gente entrar em Instagram de gente crente e ver fotografias impróprias. Ah, pastor, mas eu estou na praia. Sim, mas é só você que está na praia. Não se porta de maneira decente. E aí, de repente, você está lá no Instagram, de repente você esbarra numa imagem de uma pessoa que é da igreja, que faz parte da liderança, e que está com roupas impróprias. Ou que às vezes nem está na praia, está na cidade, mas ou foi no parque, ou foi em algum lugar,
e está ali se exibindo de maneira imprópria. Isso é lascívia. Isso é lascívia. É aquele nível que se você for falar com a pessoa ainda acha ruim, porque ela acha que é normal, ela não tem vergonha daquilo. Às vezes a gente topa com gente na rua, como já aconteceu, a gente fazendo nossos passeios, a gente topa com gente que a gente tem vergonha de dizer que é da nossa igreja. A gente dá a paz do Senhor para envergonhar a pessoa, para ver se ela se envergonha. Acho que ela nunca sonhou que naquele dia ia topar o pastor. Mas Deus é tão bom que faz encontrar exatamente para envergonhar. Lascívia é obra da carne. Verso de número 20. Paulo vai agora falar sobre idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções. Eu lembro do pastor Raul contando um exemplo. O pastor Raul foi meu pastor na cidade de Imperatriz. Ele veio aqui na festa da nossa igreja, acho que há 2 anos. E ele contou uma experiência que ele teve, que a esposa dele teve. Quem conhece ou já viu foto da esposa dele, sabe, a esposa dele tem um jeito peculiar dela de se vestir muito bem. Você olha para ela, não tem como não dizer que é uma assembleiana. E aí, ela foi numa loja de calçados. Aí a vendedora olhou para ela, aquela saia lá embaixo, aí falou assim: a senhora é crente, não é? Ela falou: sou. E é da igreja Assembleia de Deus? Ela falou assim: sou. Aí a vendedora disse assim: eu logo vi. Aí a pastora Ruth, a irmã Ruth, missionária Ruth, foi e devolveu. E você é de qual igreja? Falou: e você é de alguma igreja? Ela falou: sou. Qual é a igreja? Eu sou da comunidade tal. Falou: eu logo vi. Porque a forma como você se veste denuncia quem você é. Diz quem você é de verdade ou não. Então veja, Paulo vai dizer, e eu peço em nome de Jesus, tá? Eu espero que tenha gente assistindo, porque muitas vezes os que precisam ouvir não vêm. Os que precisam ouvir não vêm, mas eu espero que os que estão aqui dê notícia para aqueles que não estão aqui, que sabem que precisa, para ouvir essa mensagem. Se você não quiser mudar o seu comportamento por aí, nas redes sociais ou em qualquer coisa, nem diga que é daqui, nem fale meu nome, tá certo? Nem diga, eu sou lá da DETAC NJ38, não, seja um detetive, tá? Não diga que é daqui para não trazer vergonha para a igreja. Não, pastor, eu não quero mudar meu Instagram, não quero mudar meu Facebook, eu não quero mudar meu comportamento. Então, se você não quer mudar, então pelo menos tire a logo da igreja lá, das propagandas da sua rede social. Idolatria é o próximo pecado que Paulo cita. Nós vamos terminar nesse aqui, porque não vai dar tempo de falar de todos, a gente volta na outra semana. Mas Paulo vai falar idolatria. O que é a idolatria? Continua existindo até hoje, significa colocar qualquer outra coisa antes de Deus. Devemos adorar a Deus, olha só a ordem: adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Você pode repetir comigo? Devemos o quê? Adorar a Deus, amar pessoas e usar coisas. Mas sabe o que a gente acaba fazendo?
A gente acaba, muitas vezes, usando as pessoas, quando deveria usar coisas. Adorando, amando a nós mesmos, quando deveríamos amar a Deus. E adorando as coisas, quando as coisas deveriam ser usadas, mas agora a gente está adorando. E o que é adorar, pastor? É colocar em prioridade. Muitas vezes usamos as pessoas, amamos a nós e adoramos as coisas, deixamos Deus de fora. O cristão sempre se dedica mais às suas coisas, seu carro, seu estilo de vida, sua casa, seu barco, do que ao serviço de Cristo. Corre o risco de estar praticando idolatria. E às vezes a gente fala: irmão, por que você não veio para o culto de doutrina? Que geralmente são os que não vêm. Irmão, por que você não veio para o culto de doutrina? Ele diz: pastor, eu estou com um monte de coisa para resolver. Aí você entende por que dá tudo errado na vida dessa pessoa. Porque ela coloca as coisas, ela adora as coisas estão ocupando o lugar que deveria ser tributado a Deus. Não mude a ordem das coisas, coisas devem ser usadas e pessoas amadas e Deus adorado. Então, Paulo vai nos advertir que o cristão que se dedica mais às suas coisas do que ao serviço de Cristo corre o risco de estar praticando idolatria. E a idolatria, ela não acontece só, por exemplo, no nível de coisas, acontece no nível de pessoas. Tem gente que idolatra pessoas. Pastor, eu marquei um encontro com fulano de tal, Jesus que espere. Vamos falar só do último aqui rapidinho. Aí Paulo vai dizer o que mais? Feitiçarias. Na sequência, o que é feitiçaria? A palavra feitiçaria vem do grego farmakeia, ou farmakeia, daí vem farmácia. E está relacionado ao uso de fármacos, que é a palavra grega, de onde vem a palavra farmácia. No tempo de Paulo, eram as coisas, as drogas, que hoje são usadas, por exemplo, para medicamentos, que eram usadas e manipuladas para fim de magia. Dentro dessa palavra está incluído uso de entorpecentes, está incluído também o sentido de superstição, de magia, de coisa do ocultismo. Paulo pensa em tudo isso quando usa essa palavra. E aí tem gente que fala: pastor, isso não acontece dentro da igreja. Acontece. Às vezes a gente fica bobo de saber que existem certas superstições sendo praticadas pelos próprios crentes. De crente acreditando que não pode passar debaixo da escada, que não pode levantar com o pé direito, com o pé esquerdo, que se vê gato preto dá azar, que tem que bater na madeira 2 vezes, de gente que acredita em signo, que é uma das coisas mais comuns que existe, que a gente vê, de gente que não, menino, desvira o chinelo, menino, isso pode matar a sua mãe. Né? De tanta coisa. Quem aqui já ouviu, por exemplo, se você não quer casar, basta varrer o pé, né? Aquela que se varrer o pé da pessoa não casa. Ou outras superstições, igual, por exemplo, de gente que a orelha esquenta e diz assim: estão falando de mim. Aí morde o dedo para ver se a pessoa de lá morde a língua. E tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita em coisas e coloca, por exemplo,
e se vale, por exemplo, de determinados amuletos para, de alguma forma, combater isso. Isso é uma obra da carne. Confiar nisso é obra da carne. Paulo está dizendo, o verdadeiro crente, ele não precisa confiar nessas superstições, o verdadeiro crente não precisa se embriagar, o verdadeiro crente não precisa se entorpecer, o verdadeiro crente, ele precisa acreditar que Jesus é suficiente para ele conduzir a sua vida, a sua história. Jesus é suficiente, apenas Jesus é suficiente para a nossa vida e para o nosso caminhar. Seja um homem e uma mulher guiada pelo Espírito, controlado pelo Espírito, porque aquele que é controlado pelo Espírito, ele não se deixa abater por nenhum vento, não, de forma alguma, ele é controlado pelo Espírito, ele está certo de que ele quer o céu, de que ele tem um propósito firme, e ele não vai se deixar levar por essas coisas que querem nos arrastar para o pecado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por essa noite.